Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Mário Almeida. No dia 25 de Abril, para além das comemorações do Dia da Liberdade a que já fiz referência em crónica anterior, foi também o dia da sessão pública da Assembleia Municipal de São Pedro do Sul. Nessa sessão da Assembleia, para além das picadias políticas habituais de ambas as bancadas e também de alguma discussão que, bem vistas as coisas, depois de bem exprimido, não dá em nada, e também convenhamos, alguma discussão que é produzida naquela Assembleia tem muito mais o objetivo de algum folclore político do que visar propriamente o esclarecimento, seja do que for. Ainda assim, foi nessa sessão da Assembleia que se discutiu um tema que é da maior relevância para o município: o relatório de gestão da Câmara Municipal referente ao ano de 2015. E do que se viu desse relatório e da discussão que foi produzida na sessão pública da Assembleia Municipal sobre este tema, podemos tirar algumas conclusões. E são três as conclusões a tirar, em síntese. Primeiro, que a taxa de execução do orçamento ultrapassou os 80%. Este é um bom indicador, aliás, em linha do que vem acontecendo desde há vários anos para cá. As autarquias têm feito um esforço para aproximarem cada vez mais os orçamentos da realidade, abandonando definitivamente os cenários fictícios em que sustentavam os orçamentos. E são várias as câmaras no país que atingiram taxas de execução superiores a 90%, e algumas até, como no caso do Montijo, por exemplo, atingiu um valor de 100% da sua execução orçamental. Uma outra conclusão a tirar deste relatório e que tem um impacto positivo no município foi a redução da dívida de curto prazo. Este indicador ajuda a economia local na medida em que os fornecedores com prazos de pagamento mais curtos podem fazer melhores preços e também mais rapidamente reaverem o seu investimento. E um terceiro aspecto desta apresentação de contas referentes ao município de São Pedro do Sul tem a ver com a redução da dívida de longo prazo no ano de 2015. E aqui, embora sendo positiva a redução da dívida, é importante termos contas em dia, não há dúvida, mas não deixa, no entanto, de ser preocupante que esta obsessão em reduzir a dívida, descurando uma série de outros aspectos relevantes para o Conselho e que é importante acautelar, nomeadamente o investimento em obras estruturantes que desenvolvam e dinamizem a economia local. Basta dar uma volta pelo Conselho e confrontar os comerciantes com esta realidade e todos dirão o mesmo: que está tudo parado, que não há clientes porque não há dinheiro, e não há dinheiro porque há desemprego. Analisando alguns dados deste relatório, é possível inferir uma relação direta entre redução de dívida e queda brutal de investimentos. Este mandato tem sido pobre em obras estruturantes. As pequenas obras que a Câmara tem levado a efeito não passam disso mesmo, de pequenas obras, que sempre foram feitas em todos os mandatos, tratando-se até de obras de gestão corrente, diria eu, que, sendo importantes para quem delas usufrui, são ainda assim pouco relevantes tendo em conta a economia do Conselho. Estas pequenas obras são obras que têm muito pouco impacto na redução do desemprego e na promoção do emprego na nossa região. Embora o desemprego e o emprego tenham muito mais a ver com as políticas do Governo Central, é preciso ainda assim que as autarquias locais façam a sua parte, fazendo investimentos que sejam mobilizadores de mão de obra. O Conselho de São Pedro do Sul, de acordo com o boletim trimestral do Instituto Nacional de Estatística, referentes ao quarto trimestre de 2015, foi um dos 9 concelhos da região centro em que o desemprego aumentou, em contracorrente com os nossos municípios vizinhos que estão a fazer investimentos eles próprios ou atrair investimentos de fora, contribuindo para a redução do desemprego e resolvendo um problema social. O Presidente da Câmara Municipal, Vítor Figueiredo, já por várias vezes afirmou que não fará obras em fim de mandato com o objetivo de conquistar votos.
tendo em conta que falta pouco mais de um ano para acabar o mandato, é de prever que, a cumprir a sua palavra, o Presidente aguardará pelo próximo mandato para começar a fazer obras no Conselho. Digo eu. Até para a semana. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.